Quem ainda não está me seguindo no Instagram, a semana inteira eu trouxe postagens relacionadas à reciclagem e também sobre a reciclagem do óleo, tá? Então eu quero fazer um convite especial, enquanto ele ajusta lá o áudio dele, o vídeo certinho. Se vocês não me seguem no Instagram, me segue lá no Instagram, eu mostro um pouco do meu dia a dia. Sempre quando tem live, quando tem novidade, eu posto no Instagram, tá? Antes de colocar aqui no YouTube, tá bom? Também tô lá no TikTok, então se você não me segue no TikTok, no Facebook, também me sigam lá. E aqui na descrição da live, eu coloquei para vocês o link do grupo do WhatsApp, tá? Para mim, foi muito difícil conseguir alguém que viesse realmente compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento com relação à reciclagem do óleo. A gente sabe que nós que vivemos da reciclagem, o nosso grande desafio para quem quer deixar de ser só catador, né, e trabalhar num determinado nicho da reciclagem ou montar o seu negócio, ou até mesmo catador, tá? Mas geralmente quem se importa mais com isso que eu vou te dizer é quem já tem um galpão, né, que recebe material em grande escala, entendeu? Ou quem já tem na sua garagem, mesmo sendo um catador, um espaço para agregar bastante material, não quer vender dentro do bairro, porque a gente sabe que a gente perde dinheiro, né? E reciclagem, a gente trabalha com centavos, tá? Então, essa informação, até para quem já tem o seu negócio em grande escala, ela é muito importante. Por quê? Porque aqui você vai ter contatos, né, de quem compra esse material em grande escala, quem paga um bom preço pelo teu material. Então, por isso que eu peço para vocês, quero agradecer quem está aqui até agora, tá? É só por vocês mesmo que o Aquila está aqui. Então, graças a Deus, acho que agora vai dar tudo certo. Vamos testar? Tá de volta, Vamos ver, Aquila. vamos ver. E Todo mundo aí? me ouvindo aí? É Pessoal, verdade. podem tirar tudo da gente, tá? Menos o conhecimento que a gente tem, entende? Então, É esse canal é para a verdade. gente poder compartilhar conhecimento e ser o canal de quem não desiste. Bora para cima agora, sem mais delongas, agora que o áudio está top. Vamos lá, Aquila, é com você. Fechou então. Eu vou me apresentar de novo. Pessoal, meu nome é Atlas Moretti. Eu sou aqui de Curitiba, Paraná. É, eu peço para que vocês tenham paciência, que eu não sou muito desse ramo de live, de rede social, então se eu gaguejar ou falar um pouquinho rápido, vocês vão mandando aí nos comentários para mim diminuir um pouco, fechou? Pessoal, eu trabalho com óleo de cozinha usado há 3 anos, mais ou menos. Eu falo que eu entrei nesse mercado e eu fui abrindo ele de foice, sabe? Porque não tinha ninguém para trocar figurinha, não tinha ninguém para conversar sobre os erros e acertos. Então foi errando mesmo que eu cheguei até aqui e vou passar um pouco desse conteúdo para vocês. Eu queria frisar que quando eu cheguei nesse mercado, eu não cheguei direto com óleo de cozinha usado. Primeiro eu passei pela reciclagem. Como todo mundo já sabe aí, conhece no canal da Cleo que tem bastante coisa sobre reciclagem, eu também comecei nesse meio. Na verdade, a reciclagem sempre teve na minha família. Eu tenho um vô que trabalhou a vida inteira na reciclagem, teve bastante sucesso antigamente, antigamente ninguém achava que isso dava dinheiro. Imagine hoje, mas graças a Deus ele teve uma vida bem próspera e ele até indicou para um tio meu por parte de mãe sobre a reciclagem 30 anos atrás. E hoje em dia eu tenho esse tio que é ele tem uma das maiores reciclagens lá no norte do Paraná. Então, esse tema sempre teve na minha casa, nas conversas de família, e foi por isso que eu ingressei, sabe? Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu entrei trabalhando na reciclagem sem ter sociedade com ninguém. Eu decidi, eu e minha esposa, começar da forma que a gente podia, do jeito que a gente podia. Eu estava saindo do trabalho que eu tinha, então não tinha muita condição, eu não fiz uma estrutura gigante, eu comecei realmente do jeito que dava e do jeito que as coisas foram acontecendo. E no decorrer disso, a reciclagem aqui no sul, ela é um pouco diferente de alguns outros lugares. Eu creio que aí na região de vocês, eles têm uma cadeia empresarial, sabe? Então tem o catador passa por uma reciclagem média, e aí dessa reciclagem média eles passam para reciclagem grande. Então tem essa cadeia, mas aqui no sul é meio diferente. Quando eu comecei nesse ramo, eu percebi que
as grandes empresas que estavam bem perto de mim, elas já iam no catador, no pequenininho lá e quebravam essa cadeia. E eu percebi que eu tinha que me reinventar, então foi muito difícil no meu começo com a reciclagem, sabe? Então, e nesse percalço, com tudo isso acontecendo, foi quando eu ouvi falar do óleo de cozinha usado. Assim, no meio da reciclagem, não tinha, ninguém falava sobre o óleo, sabe? E o óleo começou a chegar até mim, sabe? E a gente foi coletando de pouquinho em pouquinho. Foi quando mais ou menos a gente tinha uns 200 litros, eu decidi correr atrás de alguém para ser vendido esse óleo. E nas minhas pesquisas, assim, para vocês terem uma ideia, eu conseguia 25 centavos, 50 centavos pelo litro do óleo. Tipo assim, ó, 50 centavos era o melhor preço que eu consegui. E eu vendi esse óleo que eu consegui nessa época, sabe? Mas eu Uai, sabia, eu, que época que era essa? Quantos anos atrás, mais ou menos, você eu vendia por esse acho. valor? Então, Cléo, eu acho que isso faz mais ou menos uns 3 anos e meio. Porque eu fiquei aí, não deu um ano completo que eu fiquei na reciclagem, e, e lá, eu acho que por 6 meses eu tava com esses 200 litros de óleo de cozinha parado e decidi arrumar alguém para comprar. E daí foi quando eu me deparei que o mercado era muito ruim, os preços muito baixos. É, Nessa época, o litro era assim, tu vendia por 50 centavos? 50 centavos o litro aqui na minha região. Mas eu sabia que, como você falou nos seus vídeos no YouTube, eu estava lidando muito com o intermediário, né? Podia ser que as outras empresas pagassem mais, mas como o preço já era baixo naquela época, os intermediários também tinham que baixar muito o preço, entendeu? Então, assim, nesse momento eu descobri que tinha como eu vender esse óleo por um preço a mais, sabe? Porque eu fiz algumas pesquisas e eu continuei coletando esse óleo, sabe? Mas eu sabia que se eu pesquisasse um pouco mais, criasse networking, eu conseguia um preço um pouco melhor. Mas foi isso que foi acontecendo. Eu continuei com a reciclagem, continuei coletando óleo de cozinha usado aos poucos, e foi quando eu estava ali com alguns meses, passaram alguns meses, e eu estava com mais um pouco de óleo. E foi quando eu fui fazer outras pesquisas. Daí eu fui mais a fundo com amigos meus de reciclagem, e eu descobri um rapaz aqui na minha região que pagava 1,50 pelo litro. Eu fiquei louco, né? Eu falei, como assim? Eu vendi 50 centavos e o cara tá pagando 1,50. Eu já Três comecei a vezes olhar para esse mais. mercado. Isso, eu comecei a olhar para o mercado assim de uma outra maneira, né? E eu pensei, não, esse cara vai vir aqui coletar de mim, ele deve ter uma super empresa, vai vir com um caminhão, uma super estrutura, e foi isso que eu achei, né? E daí quando chegou o coletor, eu vi que era um comum. Ele tava com uma carretinha, um carro, ele coletou o óleo de mim e eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu comentei com a minha esposa, bom, se esse rapaz tá coletando de mim a 1,50, ele deve ter uma boa margem e deve estar recebendo muito a mais do que isso. É aquela pulguinha na orelha de todo empreendedor, né? E eu falei, sempre falei para ela, isso tem mercado, isso é algo muito lucrativo. E assim, eu comecei a pesquisar, até entrei em contato com esse coletor, falei, cara, eu sou aqui de Fazenda Rio Grande, Curitiba, tenho um contato consigo, tenho uma reciclagem, mas ele não quis me passar o contato dele. Ele falou, não, cara, eu posso comprar de você por um preço a mais, mas não tem como eu passar o contato. Eu falei, não, tranquilo. E fazendo alguns networkings, eu consegui um contato de uma cunhada minha que trabalhava com salgado em Curitiba. E eu fui conversando, atrás de pessoas, conversando com pessoas, e descobri que uma pessoa que comprava dela era conhecido de outras pessoas que era de uma empresa grande. E eu entrei em contato com essa empresa. E ele me falou que ele pagava 3,50 pelo litro do óleo de cozinha usado. Nesse momento, assim, Oh, eu saí correndo em casa, fiquei louco, porque imagine, se me pagavam eu pagava 50, depois 50. 1,50, depois foi para 3,50, eu falei, cara, eu vou fechar minha reciclagem amanhã e vou só atrás de óleo de cozinha usado. É,
E assim, Aí tu já não e via depois. mais óleo de cozinha, né? Tu via ouro. Não, é bem isso mesmo, porque quando eles vinham coletar e derramavam um pouquinho, eles já falavam, não, não pode perder o ouro. E foi isso mesmo que eu tratei esse produto, sabe? Até mesmo a transição da reciclagem para o óleo, eu conversei com meus familiares, falei, não, gente, eu vi um novo mercado e vou transicionar, sabe? Eles, não, você não pode fazer isso, pelo amor de Deus, é o teu ganha-pão, isso dá muito dinheiro. Então eu fui meio que tomei um balde de água fria dos meus familiares, sabe? Não, isso não vai dar certo. Mas mesmo assim eu fui. Eu falei, não, eu acho que, eu creio que isso pode ser uma boa renda. E foi quando eu comecei. Eu digo assim, que no começo a gente tem bastante dificuldade de arrumar bons contatos, mas os bons contatos são muito. Eles chegam a rodo depois que você está no mercado, sabe? E daí o A que que gente tem, na aconteceu? verdade, desculpa, Aquila, a gente tem, na verdade, vários desafios, né? Sim, Conseguir contato, lógico, para poder vender esse material por um bom preço, né? Tipo, você vendia a 50 centavos, depois conseguiu por 1,50, depois a 3,50, falar, pô, eu tava tipo assim, não estava jogando dinheiro fora porque você descobriu como ganhar dinheiro, mas olha quantas possibilidades. Aí o outro sim, desafio é a falta de apoio da família, né? Rola meio que um preconceito da família sim, quando você já tem uma profissão, um trabalho estável, ou quando você. Não é nem questão de ter estudo, é de ter uma estabilidade, ou talvez as pessoas achar que você precisa ter uma outra estabilidade trabalhando para alguém. Aí você chega falando que vai trabalhar com reciclagem de óleo, né? Coisa que as pessoas jogam fora. Então, são muitos desafios. E até hoje rola isso, na verdade, né? com Mesmo certeza, tendo frutos. com certeza. Tanto que quando eu comecei com a reciclagem, a minha família, como sempre estava nesse meio, foi bem tranquilo, sabe? Eles até me incentivaram e tal, mas a família da parte da minha esposa, eles ficaram meio receosos, sabe? Porque realmente eles pensam que você é um catador de lixo, vamos dizer assim. Mas na verdade esse é um mercado muito lucrativo. As pessoas que elas têm o conhecimento e vão para a reciclagem, eu tenho certeza que elas conseguem uma boa lucratividade.